Tá fechado o microfone, Rose. Boa tarde, meus irmãos, boa tarde, minhas irmãs. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 3 de agosto de 2026. Nesse horário, né, das 17h20, nós iniciamos o estudo dessa obra, Tramas da Obsessão, de Ivone do Amaral Pereira, pelo espírito Bezerra de Menezes. E hoje, né, nós iremos realizar a nossa última aula desse estudo. Essa obra maravilhosa de Dr. Bezerra de Menezes, que tanto nos ensinou. Então, esperamos poder contar com a participação dos nossos irmãos. E eu pedi também ao pessoal que colocasse, né, o- pegasse o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 4. No início do estudo do Livro dos Espíritos, eu tinha pedido isso a vocês. Tá? Mas antes de iniciarmos, eu quero fazer a nossa prece. Primeiro, agradecendo muito a Deus por ter nos dado essa oportunidade de estudo, agradecer muito a Jesus, agradecer a nossa querida irmã Ivone do Amaral Pereira, que já se encontra na pátria espiritual, né? Eu tenho até aqui, ó, retratinho dela, Ivone do Amaral Pereira, essa irmã tão querida, que há tantos anos nos acompanha nos nossos estudos. Agradecer o seu trabalho, né, o seu rico trabalho, trabalho feito com muito amor, muita responsabilidade, né, e que tanto nos ajudou, tanto nos ensinou. Que Ivone do Amaral possa continuar nos ajudando nos nossos estudos, nos intuindo, nos inspirando, para que a gente possa continuar crescendo. E, a partir da semana que vem, dia 10, é essa obra, ó, Pelos Caminhos da Mediunidade Serena, que nós iremos estudar. Tem também essa outra capinha aqui, ó. Também tem essa capinha azul, né? Então, uma outra capinha marrom. Então, pode ser a capinha azul, pode ser a capinha amarela, qualquer uma dessas duas, ó, é obra de Ivone Amara Pereira, tá? Pelos Caminhos da Mediunidade Serena. Tem uma outra terceira capinha também. Então, será essa obra que nós iremos iniciar os nossos estudos na próxima semana. Hoje encerraremos esse Dramas da Obsessão. Que Deus nos abençoe, que Ivone, né, nos inspire, que nos dê forças, que nos ajude a compreender, né, os aspectos da mediunidade que tanto precisamos, para que a gente também possa tê-la como nosso exemplo de trabalhador, de irmão, de espírita, de ser humano, né? Porque passou lá suas dificuldades, mas venceu, superou os obstáculos e cumpriu com a sua responsabilidade e com a sua missão. E de forma muito bonita, né? História de Ivone é uma história muito bonita e um grande exemplo para todos nós. Que Deus nos abençoe, abençoe a todos que aqui estão, abençoe a nossa irmã Ivone de Amara Pereira, abençoe o doutor Bezerra de Menezes, que a gente possa sempre contar com a presença desses irmãos em nossas vidas, porque eles nos ajudam demais. Muito obrigado, senhor. Muito obrigado aos amigos espirituais que conosco estudaram essa obra e que vão, se Deus quiser, continuar estudando as próximas obras de Ivone que iremos estudar aqui na Casa de Francisco. Graças a Deus. Então, vamos lá. Vamos começar a estudar o capítulo 13. Capítulo 13 que está marcado para hoje, que é o último capítulo dessa obra. Justamente, diz doutor Bezerra de Menezes, no desfecho da presente narrativa, que absolutamente nenhuma ficção, é bom sublinhar isso, o doutor Bezerra está dizendo que essa história que ele contou aqui, da Angelita, da Sarita, do Alípio, do Fernando, do Bernardino, Caetano, não é uma ficção.
não é uma ação, né? Encerra-se toda a experiência da terrível lei de causa e efeito, que é a lei de ação e reação. E nosso irmão José Coelho Pires, numa das suas obras, ele deixa bem claro que lei de causa e efeito e lei de ação e reação é a mesma coisa, tá? É a mesma coisa. Que nas páginas precedentes já foi cuidadosamente contornada sob o realismo de fatos por mim vistos e examinados. Então, ele está falando sobre isso, doutor Bezerra, né? Que essa história não é ficção, e ela mostra essa história, toda a dureza, todo o sofrimento da terrível lei de causa e efeito, que já foi estudado nessa obra e em outras obras também, né? E ele diz aqui, e que já foi cuidadosamente contornada sob o realismo de fatos por mim vistos e examinados. E aquela lei de que ninguém escapa, que é a lei de causa e efeito, a lei de ação e reação. Ninguém vai escapar dessa lei. Esse desfecho, esse encerramento dessa obra, abrange duas personalidades que o leitor ainda não esqueceu. A Lívia, que era lá no passado, né, o Fernando e Caetano, escravo. O senhor de outrora, que é o Fernando e o Alípio, e seu antigo escravo de confiança, ligados moral e espiritualmente pelos leões do passado, e de modo irremediável, portanto, através do futuro. Por quê? Alípio, Fernando e Alípio, né? Ele não se arrependeu. Fernando cometeu crimes do passado, mandou matar o próprio filho, mandou Caetano matar outras pessoas, matou a vida. No início do casamento dele foi tudo maravilhoso, depois tratou a esposa, que era Rosa, e depois chamada de Angelita, muito mal. Caetano, no passado, escravo, tinha lá suas questões, mas um assassino, né? Um assassino de criança também. Agora, na atualidade, busca vingança. Então, se compromete mais ainda. Então, Caetano, o senhor de outrora e seu antigo escravo estão ligados ainda espiritualmente pelas linhas do passado, né? E também através do futuro eles estão ligados. Porque se um continua, que é o caso do Fernando, sem arrependimento, e o outro buscando vingança, da mesma maneira que eles estavam ligados no passado, o Alípio e o Caetano, vão continuar ligados no futuro. Um processo obsessivo aí. O Caetano está processando sobre o Alípio. Então, eles vão continuar aí, amarrados um ao outro, um fazendo o outro sofrer. A lei de causa e efeito, que é a lei de ação e reação, deveria ser estudada espiritualmente pelos homens com o máximo esmero, quer dizer, com o máximo cuidado, com a máxima atenção, com a máxima profundidade, diz doutor Bezerra de Menezes, meditando todos nós, sobre ela bastante, para se ferrarem, quer dizer, para se prevenirem ao seu Gláudio, a sua prisão, a sua forma bonita de agir, no seu Gláudio severo e inevitável, que ele não foge à lei de ação e reação. Tem gente que pensa que consegue, mas ninguém foge. Diz aqui o doutor Bezerra de Menezes, né? É, e desfere represálias impressionantes, porém justas, criteriosas e sábias. Então, ele diz aqui que nós deveríamos estudar muito essa lei de correlação e reação,
com muita profundidade, tá? Para evitar as dores que ela pode proporcionar para a gente. São dores muito profundas, né? Porque ela traz represálias impressionantes, mas são justas, criteriosas e sábias. Não é castigo. As quais representam a reação da natureza ou da criação contra a desarmonia estabelecida em suas diretrizes pela própria criatura. Nós desarmonizamos a natureza. Nós. Nós agimos contra a lei divina. Quem é que tem que sofrer o efeito dessa ação nefasta? É o dom dela, somos nós. Os homens, no entanto, jamais se aplicam a essa nobre investigação. A gente jamais procura estudar a lei de causa e efeito, a lei de ação e ação. A gente passa, só fala dela, não medita sobre ela. Que lhes evitaria desgraças, apoucamentos e ignomínias que absolutamente não estariam no seu roteiro, se eles, mais comedidos nas ações diárias, não os criassem para si mesmos, com atitudes verificadas a cada passo na sociedade como dentro do lar. Nós poderíamos não ser vítimas dessa lei. Gostaria que a gente, o quê? Tivesse educação, educação espiritual, que a gente amasse o próximo como nós mesmos, como nos ensinou Jesus. E aí, essa lei de causa e efeito não traria dor para a gente. Ora, como vimos para trás, a revolta de Caetano crescia contra Alípio, que era Fernando do passado, né? A quem Caetano atribuía as desventuras que vinha experimentando. Perdera de vista a eterna amiga Angelita, sua mãe, e choroso, incapaz de perceber no caso de caminhar ao seu encontro, voltava-se contra Alípio, responsabilizando pelo desaparecimento da única amável criatura, por quem se sentir amado, aquela rosa compassiva de outrora, que jamais o humilhara. Ele não parava para pensar o que eu preciso fazer para estar perto dela, da Eugênia. Ele não parava para pensar nisso. Essa tinha que ser a preocupação dele. O que eu preciso fazer para seguir junto dela, para ir atrás dela e não buscar se vingar daquele que ele achava que era o causador do afastamento de Rosa, dele de Rosa. Mas não era. Alípio não foi o causador do afastamento de Caetano da sua mãe Angelita. Foi o próprio comportamento de Caetano, que não cresceu, que não evoluiu, que não progrediu, então não podia estar com ela. Então, aí o que eu fazia? O culpado é quem sempre? O outro. Ali que é culpado. Ela morreu por causa dele. Ele que me afastou da minha mãe. Não. Foi ele mesmo. Mas a gente tem esse costume, né? De sempre olhar para o lado, quem eu posso culpar hoje? Ele culpava a Lípia. Aí ele diz aqui, Angelita de agora, clima vibrações dulcíssimas de amor materno, porque ela ficou grávida dele durante 9 meses, até o momento que ela perdeu a criança, que jamais clima vibrações dulcíssimas de amor materno durante a espera do nascimento daquele corpo que deveria ocupar e que fora destroçado, como se tal destroçamento traduzisse o eco do trágico feito de Vila Rica do indefeso recém-nascido. Foi ele que matou uma criança e, depois que matou, esquartejou o corpo dela. Agora ele sofreu, né, pela lei de causa e efeito, ao mesmo sofrimento. O médico teve que esquartejá-lo para que ela tentasse salvar a vida dela, o que não adiantou muito, né? E assim ele morreu. Então ele não parava para pensar. O que eu estou sofrendo hoje é consequência do ato errado que eu fiz no passado. Não, ele procurava alguém para culpar. Não é dizer que a Límpia fosse inocente, não era. Contribuiu para a quebra dele. Mas ele também foi responsável pelo mal que ele tinha feito. Fizeram-se assim, como que ele, Caetano, se fizera a própria sombra do infeliz Alípio.
do sono, apresentando-se-lhe em sonhos para exprobar-lhe os antigos crimes, relembrar dos antigos crimes de Fernando, né, Alípio, que o obrigaram a praticar como os maus tratos morais infligidos a Angelita, o que resultava em pesadelos impressionantes para o perseguido, em choques psíquicos que lhe perturbavam o funcionamento do sistema nervoso e até o sistema de digestão alimentar. Então, perseguição que ele infringiu a Alípio desajustou a Alípio completamente, mental, emocional, psiquicamente, organicamente, até a parte intestinal dele foi afetada. Né? Porque entendesse, ele acreditava, Caetano, que Alípio, se deveria conservar fiel à memória da esposa, intrometia-se na sua vida sentimental. Então, ele se intrometia na vida sentimental do Alípio. O que resultava para o sedutor, Alípio, multiplicar as próprias conquistas amorosas tão facilmente como das mesmas desfazer-se. Nada dá certo. Nenhum relacionamento amoroso para Alípio dava certo, redundando sempre em torno deste vibrações odiosas e deletérias dos corações ludibriados. Então, Alípio não conseguia levar avante nenhum relacionamento amoroso. Ele começava a se relacionar com uma mulher, daqui a pouco ele já estava usando da mulher, abusando da mulher, enganando a mulher, partindo para outra relação. Mas tudo isso também era pressão que o Caetano fazia sobre ele. Ao prazer sentimental, seguia-se, porém, o prazer do jogo, paixão conturbadora, excitante, que felicita na terra e no além. Até hoje, né, gente? Até hoje. Vede as betes por aí. Aquele que se permite desfrutá-la, pois o infeliz obsidiado, que o vício do jogo também é um processo obsessivo, embora não se apresentando declaradamente perturbado das faculdades de raciocinar, mostrava-se inquieto e desgostoso, em busca de algo ignorado, o íntimo remorso de tantos desatinos, picando-lhe assodadamente a consciência e o coração. E seguiam-se viagens. Alípio continuava viajando, sempre mais extensas, recordando as efetivadas outrora em Vila Rica, dado que seu acompanhante visível, Caetano, ainda se prendia às recordações do passado, e durante as quais quantias vultosas o dinheiro que ele despendia, que ele gastava, que ele estourava, a fortuna dele, né? À procura de algo indefinível, cuja ausência o desorientava, descuidado de procurar compreender que o que lhe faltava era exatamente o recurso único que o salvaria do abismo em que se deixara precipitar, isto é, o amor. O que faltava para Lípio era o amor. Então, ele procurava alguma coisa. Ele sentia que faltava alguma coisa a ele. Então, ele pensava que era mulheres, paixões, então ele andava com um monte de mulher, não dava em nada. Ele achava que era riqueza, então ele queria jogar para ganhar dinheiro, ele bebia, ele lancha. Mas ele sentia falta de alguma coisa, mas ele não sabia identificar o que era que estava lhe faltando. O que faltava mesmo para o salvar daquele abismo aonde ele estava seguindo, pelos próprios pés, empurrado também por Caetano, era bem respeito a Deus. Isso da prece humilde, né? Porque ele nunca se dirigiu a Deus em momento. Que carrearia socorro, quer dizer, atrairia socorro para ele, dispondo do encaminhamento as forças defensoras do bem. Porque Deus não desampara nenhum dos seus filhos. Mesmo que seu filho seja um imoral, completo. Se ele um dia dirigir e peça a Deus, o Pai socorre, porque Ele é Pai de misericórdia e ama dos seus filhos. Já cansamos de ler isso, não é?
Todos nós podemos nos arrepender dos erros do passado. E no momento que você demonstra verdadeiro arrependimento e que eleva o seu pensamento a Deus, Deus ouve. Não precisa de intermediário. E veio ao encontro do filho, ampara o filho, dá todos os recursos para o filho se recuperar. Quantas histórias dessas nós já ouvimos? Só que ali, pior, em nenhum momento se lembrava de Deus. Assim, afeito, né, já acostumado ao endurecimento secular dos próprios sentimentos, Alípio nada tentou que o auxiliasse a se desvencilhar do perseguidor invisível e ignorado. Ele nem tinha ideia que estava sofrendo um processo obsessivo. Até que, em uma das constantes viagens que empreendia, inquieto e insubmisso, como em ser as pessoas fortemente atingidas por um assédio obsessor, a trocar de quando em vez de pouso de um para outro carro, ele estava dentro do trem e estava naquela agonia, né? Naquela agonia, inquieto, desesperado, sentindo que algo terrível está acontecendo. Então, ele estava andando dentro do trem, passando de um vagão para outro, de um vagão para outro, sabe, aquela coisa desesperada de quem está sofrendo um processo obsessivo, né? Quase alucinado. Ele estava andando de um para outro carro, quer dizer, vagão de trem, com o comboio, com o trem em movimento. O desgraçado Alípio, nessas passagens de um comboio para outro, de um vagão para outro, falseando a passada entre os galeiros dos dois carros. Vocês lembram daqueles trens antigos? Que ele tinha um ferro, uma chapa de ferro, que ficava sobre a outra, e quando o trem andava, elas faziam assim. E às vezes elas ficavam fazendo assim, né? E às vezes faziam assim, e às vezes você passava de um carro para outro, o tempo avançava. Só que ela tinha, né? Nesse tempo, tinha tipo uma sanfona, não era? Do lado daquela chapa. Nesse trem dele aqui, parece que não tinha isso. Era só aquele ferro, né? Então, ele diz aqui, no momento ele estava passando de um vagão para o outro, sem tanto de apoio, sem tanto segurar, para se reequilibrar, ele se deixou cair entre os vagões, sendo dolorosamente esquartejado pelas rodas do terrível trem de ferro em movimento rápido. Então, nesse trem que ele estava, essas placas não tinham aquela proteção lateral. Que quando eu andava naqueles trem da Central antigo, que tinha isso, havia tipo uma sanfona aqui do lado, né? Que protegia você quando você estava um incômodo, né? Você pisava naquela chapa, tu sentia passar, mas tinha uma proteção do lado. Nessa época, que está contando a história, não havia essa proteção. Devia ser assim: terminava um carro, o vagão tinha uma porta, você saía dessa porta, pisava nessa chapa e abria a porta para entrar no outro vagão. Então, essa chapa ficava aberta. Você tinha que passar com muito cuidado. Ele, estava desorientado, quando foi passar, tropeçou, se desequilibrou, caiu no trilho do trem. O que aconteceu? O corpo dele foi esquartejado pelas rodas do trem, né? Caetano, odioso, num violento impulso psíquico, impeliram, empurrara a queda. Além de ele estar desequilibrado, porque ele está mentalmente perturbado, o Caetano deu aquela ajudinha para ele cair. Tem uma netinha lá embaixo. Os antigos carros dos trens de ferro para passageiros não eram ligados entre si com os carros modernos, os trens modernos, tá? E sim apenas por frágeis engates
o que oferecia constantes ameaças aos passageiros. Eram frequentes os desastres pessoais daí consequentes. Quem mora do Rio de Janeiro anda de BRT, o BRT da ideia. Às vezes o BRT é dois vagões de ônibus, né? É dois ônibus interligados. Às vezes você tem que passar de um ônibus para o outro, do caminho. Né? Você está numa parte do. Quando o BRT é muito grande, você está na parte de trás, quer ir para frente, aí tem uma emenda. Você pisa naquela linha do ônibus em movimento, porque ele é articulado. Porque ele é articulado o ônibus. Então ele tem essa emenda. Naquela época, esse vagão da frente e de trás tinha só esse ferro que ligava, e era aberto. Ele foi passar, ainda, Caetano ainda dando um empurrãozinho, que é possível isso acontecer. Ele caiu e foi esquartejado. Olha que assombrosos, impressionantes laços mentais magnéticos, inferiores, atariam tão poderosamente essas duas almas, Caetano e Alípio, submersas nas sombras de si mesmas, numa conjugação macabra de afinidades perniciosas. Porque ele também morreu esquartejado, porque ele sabia que ele tinha dito para Caetano matar a criança e se livrar do corpo. Mas lembra que ele disse, toma cuidado para esse corpo não aparecer por aí. Porque podia jogar do rio o corpo de uma criança, podia aparecer o corpo, né, na proximidade, as pessoas iam ficar suspeitas. Então ele deu uma ideia. O outro foi, esquartejou. Então ele e Caetano tiveram mortes semelhantes, por esquartejamento. Só que Caetano foi um, de certa maneira, culpado pela morte dele, porque aproveitando-se que ele estava meio desequilibrado, desorientado por causa do processo obsessivo, o empurrou. O espírito o empurrou. A pessoa pode ter, mas isso pode acontecer? Pode. Pode acontecer, sim. Né? E ele o empurrou. E o empurrando, o ajudou, o matou. Olha aí. Os pavorosos laços do crime, as terríveis afinidades originárias da prática do mal em comum, laços e afinidades que somente uma renovação pessoal, à luz redentora do evangelho cristão, bem sentido e praticado, poderá corrigir e modificar para os eventos do progresso e do bem legítimo. A pessoa vai dizer assim, mas como é que ele pode fazer isso? É só lembrar daquele homem que foi procurar Jesus, porque o filho dele estava sofrendo do processo obsessivo. E o homem disse para Jesus, Senhor, socorre meu filho, porque o espírito mau está dominando ele. E tem hora que o joga na água, e tem hora que o joga no fogo. Lembra que o pai disse isso para Jesus? Que o espírito tinha horas que jogava o filho dele no fogo, outras horas o jogava na água, quer dizer, fazia dele gato e sapato. Fazia dele gato e sapato. Uma hora jogava no fogo, outra hora jogava na água. E ele estava preocupado que o filho dele que acabasse morrendo. Então, nós já cansamos de ler sobre isso, que muitas vezes o espírito obsedia tanta criatura que muitas vezes o objetivo dele é levar a criatura à morte. E ele pode fazer isso. Ele pode fazer isso. Já vimos um caso até, eu não me lembro bem o livro qual é, eu não sei se é André Luiz, acho que é de André Luiz, que o homem era um alcoólatra. Ele vinha andando pela rua completamente bêbado. Completamente bêbado. Né? Era um alcoólatra, muito mais. E na hora que ele estava andando pela rua, à noite, de madrugada, o espírito introduz a mão dentro do corpo dele e aperta um órgão vital dele. Parece que é o coração, alguma coisa assim. Com a mão dele ele aperta. E o cara tem aquela dor no peito. E cai. E quando cai no chão, bate com a cabeça do meio-fio e morre. Entendeu? Quantas vezes eu mesmo já. Eu sei que eu passei por ela, dessa. Você não se sente ser empurrada.
Vocês nunca aconteceu isso com vocês estarem andando e de repente se sentir como se você perdesse totalmente. É, Você está andando, você não tropeça em nada. Eu me lembro uma vez que eu estava saindo da escola, eu trabalhava lá em Cordovil. Devia ser umas 2 horas da tarde. Eu saí da escola, eu saía, terminava meio-dia, mas nesse dia eu fiquei até um pouquinho mais tarde, porque eu precisava terminar o trabalho. Já era espírita, já trabalhava de senhora. E aí, quando deu 1h30, 15 para as 2, eu saí da escola. Sabe aquele horário, 1h30, 2 horas, que a rua está deserta? À tarde, às vezes a rua fica deserta, né? Quase não tem movimento de carro. E eu vinha, saí da escola, subi uma ladeirinha, atravessei uma rua e fui seguindo. E depois uma outra rua, era ali, passava ônibus, Caxias e tudo mais, que vinham de Caxias ali perto de mim. Quem vem de Caxias para Jacarepaguá, passa por ali. Depois que sai de Vigário Geral, sobe uma ladeira e vai seguindo por ali, até sair em Irajá. Tem aquelas ruas ali, a Denise sabe que ela passa sempre por ali quando vem de Caxias, né? Então, fui atravessar a rua. Cheguei na calçada, vim andando. Quando eu cheguei na beira da calçada, vi um ônibus, que não era o meu ônibus. Vi um ônibus. Eu vi o ônibus vindo. Ele vinha pelo meio da pista. Quando eu cheguei, quase do meu fio, eu vim andando devagar. Eu olhei e vi o ônibus. O que eu pensei? Vou parar, ele vai passar, eu vou atravessar. Porque eu sabia que os ônibus, eles vinham muito rápido. Porque ele descia uma ladeira e subia outra. Lá é assim, né? Ele desce uma ladeira e sobe a outra. Eu estava no alto da outra ladeira. Então, eu via ele descendo, sabia que ele vinha embalado, ele vinha embalado, subia e subia. E quando ele passaria, quando eu estaria no alto. Quando eu estou chegando na calçada, já perto do fio, eu tomei, gente, eu digo que eu sei, isso assim, tão grande. Não tinha ninguém por perto, eu não vinha correndo, eu estava na beira, eu estava na reta. De repente, eu tomei um impulso tão grande que eu dei 3 passos e caí na pista. Só que eu caí na pista perto do meu filho. E o ônibus, ele veio, ele passou na frente dele, na outra pista, e as 2 rodas, um pouquinho para fora da linha amarela que divide a pista. Porque ele estava sozinho, ele ia passar direto da rua toda. E eu caí ali, e quando eu me lembro, eu só fiz assim aquela encolhida. O ônibus passou e foi embora. E metade do meu corpo ficou na pista. Eu fui empurrando, eu levantei ali, não tinha ninguém. Assustada assim, sabe? Eu digo, meu Deus, mas eu senti como se alguém chegasse às minhas costas e fizesse assim. Ó. Eu fui. Se eu tivesse mais na ponta da rua, na calçada, se eu tivesse sido bem fio, ou já com o pé na pista, ele me empurrasse, eu mexia no pé. É que eu estava um pouquinho antes do meu fio. Ele me deu impulsão, eu caí assim. Eu estou assim, foi embora. Eu levantei pelada, não tinha ninguém para me ajudar, não. Atravessei, fiquei do outro lado, assim, gelo, assim, satei. Aí depois veio o Caxias, eu peguei e fui embora. Essas coisas acontecem. Às vezes você está de um lugar, sente um empurrão, cai sem motivo nenhum. Não é pressão que subiu nem desceu, não é labirintite. A gente tem pessoas que não gostam da gente. Às vezes acontece, você diz, meu Deus, como é que eu pude cair assim? Essas coisas acontecem, entendeu? Essas coisas acontecem. Então, ele fala aqui, né? Os pavorosos laços do crime, as terríveis afinidades originárias da prática do mal comum, laços de afinidades que somente uma renovação pessoal, a luz redentora do Evangelho cristão, bem sentido e praticado, poderá corrigir para os eventos. O parágrafo anterior disse: "Oh, que assombrosos e impressionantes laços mentais magnéticos inferiores atariam tão poderosamente essas 2 almas submersas nas sombras de si mesma, numa conjugação macabra de afinidade pecaminosa." Os dois estavam ligados por afinidade.
Informado pela própria Angelita, todo o parágrafo 7º aqui, ó, do trágico e inesperado fim do corporal terreno do Alípio, né? A Angelita avisou o doutor Bezerra da desencarnação do Alípio, daquele que tão caro fora ao seu coração, que ela tinha amado o marido, né? Que tão desumanadamente se conduzira pelos dias dramáticos da sua enfermidade, mas a quem ela mesma soubera perdoar, ela perdoou o marido. Com tanto desprendimento e grandeza moral, doutor Bezerra disse, ele foi em busca do infeliz espírito de Alípio, esmentando companheiros e assistentes para a miradosa intervenção. Diz que Caetano e demais bandoleiros do invisível funcionassem suas hostes. Então, Angelita, sabendo o que aconteceu com Alípio, e sabendo que Caetano ia querer prendê-lo, torturar, avisou o doutor Bezerra. Aquele homem ela tinha amado, ele tinha tratado mal, mas ela perdoara. Então, ela pediu ao doutor Bezerra que o auxiliasse. E o doutor Bezerra chamou assistentes para ajudá-lo, para que não deixasse que Alípio caísse nas mãos de Caetano. Não caberá nestas páginas uma narrativa em torno do lamentável acontecimento. Direi apenas, finalizando a tese, que muito penosamente o espírito de Alípio, atordoado e dolorosamente traumatizado pelo gênero de desprendimento físico carnal, o espírito ficou muito traumatizado pelo tipo de morte, em tentativa de recuperar suas conscienciais. Adotei-o, diz Doutor Bezerra, penalizado sob muitos cuidados espirituais, aconchegando ao carinho dos meus benévolos companheiros de trabalho, e assim libertando das garras de Caetano. Por ele velei sob a proteção das leis de fraternidade, que me permitiu o serviço, notando apavorado ante os acontecimentos, disposto a se submeter futuramente aos deveres desprezados durante o estado de encarnação. Angelita secundou-me os esforços, coração amorável que se desdobrou em dedicações incansáveis a favor daquele que durante 11 anos a humilhava e moralmente a martirizara no leito de dores. E certa vez, enquanto cuidávamos de aliviar as impressões do dolorido Alípio, que se convulsionava em pesadelos conscienciais, surdina para minha amável assistente do momento, a mesma Angelita, pupila da lineal falange de Antônio de Pádua. Disse doutor Bezerra, quão severo e temível é a lei que rege o destino da criação. Alípio desencarnou, esquartejado, sob as rodas de um trem de ferro, vítima do impulso obsessor da mesma entidade a quem Vila Rica, durante a existência mais antiga, ordenara que assassinasse o pobre recém-nascido, seu próprio filho. Misericordioso Deus, os homens terrenos precisam ser avisados destas impressionantes verdades, a fim de que melhor se conduzam durante as obrigatórias travessias das existências. Vamos pegar o Evangelho do capítulo 5, item 4. Capítulo 5, item 4. Eu vou ler do primeiro ao 7º parágrafo. De causas atuais das aflições. Capítulo 5. Bem-aventurados aflitos. Item 4. De duas espécies são as vicissitudes da vida. Se o preferirem, de duas fontes bem diferentes, que importa distinguir. Tem sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequência natural do caráter e do proceder dos que os suportam. Quantos homens caem por sua própria culpa? Olha aí o Alípio, olha aí o Caetano, olha a própria Angelita. Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua omissão?
Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mau proceder, ou por não ter sabido limitar seus desejos? Quantas uniões desgraçadas, porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade, e nas quais o coração não tomou parte alguma? Quantas dissensões e funestas disputas se teriam evitado com um pouco de moderação e menos suscetibilidade, né? Aí ele vai dizer, continua aqui. Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero? Agora eu vou no parágrafo 10. Quem então de responsabilizar? Quem então? Angelita, Caetano e Alípio teriam que responsabilizar pela sua dor, se não a si mesmos. O homem, pois, em grande número de casos, é o causador de seus próprios infortúnios. Mas, em vez de reconhecê-lo, acha mais simples, menos humilhante para sua vaidade, acusar a sorte, a providência, a má fortuna, a má estrela, ao passo que a má estrela é apenas a sua incúbia, quer dizer, a sua irresponsabilidade. Então, esse capítulo 5, item 4, do primeiro ao sétimo, vamos dizer, do primeiro ao 10º parágrafo, o item 4, né, do capítulo 5, fala tudo de forma muito clara. De quem é a culpa de tanta dor, a não ser de nós mesmos, da nossa irresponsabilidade. Vamos voltar aqui a Ivone Pereira. Ao parágrafo 10. A formosa Angelita revelou uma expressão de amargura. E, voltando seu pensamento para os dias vividos no pretérito, comentou um segredo só para mim, atemorizada e aflita. Então, veja só. Ela pediu ajuda ao doutor Bezerra para socorrer Alípio, homem que ela havia amado muito, mas que havia abandonado, traído e feito muito mal a ela, humilhado. Ela o perdoou, pediu que o doutor Bezerra o ajudasse para que ele não caísse nas mãos de Caetano, que queria se vingar. Né? O doutor Bezerra, com seus assistentes, ajudaram o Alípio. E aqui a Angelita ela vai fazer um comentário sobre a dor que ela vivenciou no passado, né? Ela vai fazer um comentário para o doutor Bezerra. Por isso que ele disse aqui, a formosa Angelita revelou uma expressão de amargura ao observar a situação de Alípio, né? E voltando o seu pensamento para os dias vividos no passado, lá em Vila Rica, quando ela era roça, casada com Bernardino, traindo Bernardino para ficar com Fernando, e depois fez toda aquela barbaridade, comentou um segredo, só para mim, só para o doutor Bezerra, atemorizada e aflita. Meu amigo, ela se dirigindo ao doutor Bezerra, estou certa de que a expiação sofrida pelo meu Olímpio, com a ignorância desencarnação que houve de enfrentar, sendo trucidado pelas rodas do trem, não se prendeu tão somente ao caso do pobre recém-nascido de Vila Rica, que era filho dela. Ela está dizendo, essa dor toda que ele sofreu não foi só porque ele mandou matar o nosso filho, né? Que era filho dela. Não foi só por isso. Tem mais coisa aí. E por que eu, doutor Bezerra, a ficasse preocupado? Aí ela continua falando para ele, sabendo, querido amigo, que ele, Alípio Fernando, sob a forma carnal do cidadão português Fernando Guimarães, residente em Vila Rica, mas não foi, naquela época, que um espião da metrópole portuguesa em Minas Gerais, disfarçado e caçador de riquezas, exatamente como meu esposo de então, Bernardino, que o marido dela, que se dizia um funcionário da corte portuguesa, assim como Fernando se dizia, na verdade eram espiões do rei, aqui na colônia. Entendeu? Eram espiões do rei. Lembra que a história se passa perto da época da Inconfidência Mineira?
que tinha problema de desvio de ouro, e a espiões para ver se o ouro que estava sendo extraído das minas estava sendo enviado direitinho para Portugal. Havia espiões da corte aqui. E o Fernando, com o marido dela, com espiões da corte, agindo aqui no Brasil. Aí ela diz aqui, o esposo de então, local aquele, Minas Gerais, em que também existiam os maiores valores intelectuais brasileiros, queridos pelos governantes de Portugal. O Brasil tinha muitos poetas, né? Nos lembra os poetas que morreram, né? Os inconfidentes? Eles pregavam a favor da liberdade, porque a Inconfidência é um movimento visando a liberdade. E o rei de Portugal não queria saber disso, né? Não queria saber disso. Tanto que Tiradentes terminou na boca e depois esquartejado. Aí ele diz aqui, foi um politiqueiro, ela está falando do Fernando, foi um politiqueiro astuto e dissimulado. Politiqueiro a gente conhece, tem muitos por aí. Astuto e dissimulado. E muito se comprometeu. Ela está falando do Fernando. Nas odiosas tramas que resultaram na desgraça de muitas personalidades nativas e no enforcamento sequente esquartejamento do alferes Joaquim José da Silva Xavier Tiradentes. Ele fez parte do grupo que denunciou os inconfidentes e que acabou com a prisão, julgamento, enforcamento do Tiradentes. E depois, esquartejamento do seu corpo, que foi espalhado por esse Rio de Janeiro aí até Minas. E eu vi uma parte dessa história que é maravilhosa. Eu já contei para vocês. Eu estive na cidade onde uma parte do corpo dele deveria ter sido exposta no poste, mas não foi, porque essa parte do corpo dele foi roubada. E quem roubou foram amigos dele, para que não ficasse ali exposto. Porque em toda a estrada do Rio a Minas, eles, de espaço em espaço, né, localidade em localidade, eles colocaram uma parte do corpo dele, que foi desmembrada, para servir de alerta. Olha o que acontece com aqueles que traem o rei. Essa história é bastante interessante. Eu tive numa cidadezinha chamada Cebolas, Cebolas com S, e ele construiu nessa cidade, Cebolas, uma igreja. E até hoje essa igrejinha está lá com duas estátuas, uma de São Francisco de Assis e outra de Nossa Senhora, que fazia parte, que era dele, Tiradentes. E ele, depois que a igrejinha foi construída, que ele mandou construir, ele colocou dentro da igrejinha esses dois santos, estão lá até hoje. E tem um museuzinho do lado da igreja, com as coisas dele, essas imagens. O dia que vocês puderem ir, Cebolas. É bem vizinho aqui de Petrópolis. Vai um pouquinho pela estrada, você chega em Cebolas. Na verdade, tinha um outro nome. Vizinho com Cebolas, mas a portuguesando ficou Cebolas. É com S, muito interessante. Então ele fala aqui, Quedem, aí doutor Bezerra, né? Quedem absorto, quer dizer, parou assim meio surpreso e quase aterrorizado, diz doutor Bezerra, pensando na profundidade, na complexidade das leis da criação. Isto é, da lei de causa e efeito, da lei de ação e reação. Doutor Bezerra, naquele momento, parou e disse assim, meu Deus, né? Olha que coisa! Que profundidade, que complexidade tem essa lei de ação e reação, que é a lei de causa e efeito. Como eu falei, tem uma obra do José Herculano Pires, que tem pessoas que acham que a lei de ação e reação é uma coisa, que a lei de causa e efeito é outra. Mas o José Herculano Pires, que é um dos maiores estudiosos que nós já tivemos, ele, numa das suas obras, ele deixa bem claro que a lei de ação e reação e a lei de causa e efeito são a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, o doutor Bezerra ficou pensando sobre isso. Por isso que o doutor Bezerra, lá no início, fala da necessidade que a gente tem de estudar com profundidade
tudo que envolve a lei de ação e ação, ou a lei de causa e efeito. Porque, estudando com profundidade isso, a gente consegue, talvez, escapar dela, ou evitar que ela haja sobre nós, mudando o nosso comportamento, é claro. Porque ninguém vai conseguir fugir dela. Ninguém vai conseguir. Aí vamos aqui. Enquanto a pupila de Antônio, doutor de Pádua, chorava de mansinho, quem é ela? Angelita. Penoso mal-estar invadiu meu coração, diz doutor Bezerra, afligindo-o. Socorri, no entanto, do amparo de veemente prece ao Senhor de todas as coisas, que em sua soberana bondade concedeu, após ao meu coração, serenidade bastante para o prosseguimento da tarefa que me impusera. Eu vou ler aqui, compartilhar com vocês aqui um texto do livro de André Luiz, deixa eu ver, Ação e Reação, tá? Está lá, eu trouxe esse trecho aqui do livro Ação e Reação de André Luiz. E o André Luiz diz assim: apenas tive coragem para considerar respeitoso. Oh, meu Deus, quanto tempo gastamos para refazer, às vezes, a inconsequência de um simples minuto. Não é verdade? Quantas vezes. Vocês estão vendo, né? Quantas vezes, quanto tempo, às vezes, a gente gasta para refazer a inconsequência do simples minuto? Gente, no último de minuto, a gente faz uma grande besteira. E às vezes vai levar séculos para refazer isso. Você tem razão, André, comentou Silas, um companheiro, né, orientador. A lei é de ação e reação. A ação do mal pode ser rápida, mas ninguém sabe quanto tempo exigirá o serviço da reação, indispensável ao restabelecimento da harmonia soberana da vida, quebrada por nossas atitudes contrárias ao bem. Deixa eu puxar aqui. Contrárias ao bem. E sorrindo, disse Silas. Por isso mesmo, recomendava Jesus às criaturas encarnadas. Reconcilia-te depressa com o teu adversário, enquanto encontras a caminho com ele. Tá? Isso está em Mateus, capítulo 5, versículos 23 e 24. É que espírito algum penetrará o céu sem a paz de consciência. E se é mais fácil apagar as nossas querelas e retificar, corrigir nossos desacertos, enquanto estagiamos no mesmo caminho, palmilhado por nossas vítimas na terra, é muito difícil providenciar a solução de nossos criminosos enigmas, quando já nos achamos mergulhados nos nevoeiros infernais. Então, Silas está dizendo o seguinte: é mais fácil a gente corrigir os nossos erros enquanto estamos todos aqui juntos. Porque depois que a gente se encarnar, é muito mais difícil e muito mais doloroso essa corrigenda. Né? Então, ele diz isso aqui. Às vezes, você precisa apenas de 10 segundos para cometer uma desgraça. Mas essa é a lei da ação, é a lei de ação. Agora, a lei de reação, para corrigir isso, você vai precisar levar séculos. Então, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, você comete um erro bárbaro. Foi tão pouco tempo para cometer esse erro, né? Agora vai levar um tempo, às vezes milênios, para poder corrigir o que você fez naqueles poucos segundos. E aí ele lembra, né? O que Jesus fala: reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás aqui, a caminho. Corrige tudo isso. Está no livro Ação e Reação, de André Luiz, né? Esse livro aqui,
Ação e reação de André Luiz. Por quê? Porque depois, né, que você desencarna, fica muito mais difícil para você conseguir corrigir aquilo. Esse fato, praticamente nas últimas páginas do capítulo 9 do livro Ação e Reação de André Luiz, chama-se o capítulo A História de Silas, que é o assistente, né? O livro Ação e Reação, capítulo 9, A História de Silas. Está lá nos últimos parágrafos. É a penúltima folha do capítulo, né? Então ele diz: nenhum espírito penetrará o céu sem a paz de consciência. Se é mais fácil apagar as nossas querelas e retificar nossos desacertos enquanto estagiamos no mesmo caminho, por nossas vítimas da Terra, é muito difícil providenciar a solução de nossos criminosos enigmas quando já nos achamos mergulhados nos nevoeiros infernais. Porque depois que você cometeu o crime, desencarnou, foi arrastado muitas vezes por algum lugar, por algum obsessor, como Caetano queria arrastar Alípio. Está sofrendo tanto o diabo amassou do plano espiritual. E é muito mais difícil você se corrigir numa situação dessa? Muito mais difícil. Então, que a gente procure se corrigir agora, né? Eu gostei muito dessa frase que o Silas disse, né? A ação do mal pode ser rápida, mas ninguém sabe quanto tempo exigirá o serviço da reação indispensável ao restabelecimento da harmonia soberana da vida, quebrada por nossas atitudes contrárias ao bem. Como diz o povo por aí, você sabe como a confusão começa, mas você não tem a mínima ideia quando é que ela vai terminar e como ela vai terminar. Então, que a gente procure, né, evitar esse tipo de coisa. Então, essa mensagem do irmão Silas aqui, para André Luiz, é muito importante. E continuando para a gente encerrar. Quanto a Caetano, certo de que mais um grande crime acabara de praticar, porque ele provocou a morte de Alípio, manteve-se desaparecido entre as trevas do mal durante algum tempo ainda. Mas as preces de Angelita, o coração que dele se apiedara em Vila Rica, e que depois o amado durante o período de espera para o seu nascimento, os 9 meses que ela gestou aquela criança na barriga, como filho do seu consórcio com Alípio, acabaram por tocar-lhe o coração mais uma vez. E, presentemente, reencarnado, Caetano reencarnou. Agora, quando o doutor Bezerra conta a história, Caetano já está reencarnado na Terra, entra em fase de reparações e reeducação para o expurgo, para o resgate da consciência mutada e de Alípio, também já reencarnado, e mais novo, estão reencarnados da mesma família. Irmãos. Caetano é irmão novo de Alípio. Quem será o pai? Namorando nessa família. Né? Então, eles estão reencarnados. Caetano e Alípio como irmão, Caetano é o irmão novo. Talvez até Angelita já esteja reencarnada também, e ela tenha pedido para ser mãe dessas duas crianças, né? Talvez ao lado de Bernardino, o marido que ela traiu. Olha só, né? Angelita, Bernardino, que era o marido dela, né? O enganou, a quem ela enganou. Talvez estejam casadas e receberam os dois, Caetano e Alípio, como filhos. E os dois são irmãos, porque eles no passado foram ligados, né? Quando senhor e escravo.
Leitor, agora uma mensagem, a história, o livro termina com mensagem de Dr. Bezerra de Menezes. Leitor, respeita a doutrina do Consolador, prometido por Jesus. Zela ardentemente pela revelação que essa doutrina te concede das verdades eternas. Difunde, quer dizer, espalha com clareza e dedicação, porque somente ela, a doutrina do Consolador, com os ensinamentos das leis que dirigem os destinos humanos, corrigirá tais desarmonias existentes no seio das sociedades terrenas. Então, o doutor Bezerra deixa claro para a gente aqui que é dever nosso, principalmente espíritas que estão recebendo essa mensagem. Não quer dizer que os outros irmãos de outras religiões não devam fazer isso, mas essa mensagem está dirigida a nós espíritas. Que nós zelemos muito, com prudência espírita, que a doutrina que mostra para a gente as verdades eternas é o cristianismo redivivo, é a religião de Jesus, o Espírito da Verdade. Ele pede que a gente a divulgue, né? Que a gente fale com ela, sobre ela, com clareza, com dedicação, com discernimento, com bom senso, porque essa doutrina que apresenta os ensinos de Jesus, que apresenta as leis divinas, lei de causa e efeito, lei de ação e reação, né? Tão importante, que é essa doutrina que irá corrigir a desarmonia, o desequilíbrio que vem acontecendo no seio das sociedades terrenas. Como? Através do amor. Uma Deus sobre todas as coisas e ao próximo ante mesmo. Se não for assim, não haverá equilíbrio, não haverá paz. Porque alguém conhece algum método atualmente para estabelecer a paz no planeta, se não for através do amor, do respeito ao semelhante, eu não conheço. A força não adianta. A força das armas, das bombas, não traz a paz. Desde que o homem é homem, ele usa da força, das armas, das bombas, das prisões, do espancamento, da escravidão, né? E a gente continua o quê? Em guerra. Então, a força não é o amor, é o respeito. E a doutrina dos Espíritos, a doutrina de Jesus, ensina isso. Ele diz: reconcilia-te com o teu adversário. Perdoa os que te ofenderam. E perdoar não é obrigar você a ficar beijando a testa dele. Ou não desejar o mal. Cuida de si mesmo. Avalia a tua conduta. Para de desejar mal para o outro. Ore a Deus pelos que estão sofrendo. Pelos seus adversários. É somente através, como nós estudamos quinta-feira passada com a nossa irmã, esqueci, que fez a palestra, né? Vou pegar até o nome dela aqui, que me fugiu o nome dela, que ela falou sobre um mandamento maior, que foi a Flávia Pesarini, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, itens 4 e 5. Um mandamento maior, a lei áurea, o amor. Somente através da lei áurea, somente através do mandamento maior, somente através do amor, haverá paz, haverá felicidade, haverá harmonia. Enquanto o homem não se conscientizar disso, viveremos esse inferno que a gente está vivendo. Então, nós temos que falar. Eu sei que muitas vezes você fala sobre isso e as pessoas até riem na sua cara. Não é verdade? Mas, como diz Jesus e os amigos espirituais, isso não deve nos inibir. Não devemos nos inibir. Se você falar sobre amor, sobre paz, sobre Jesus, que alguém ria, que alguém deboche de você,
Deixa debochar, deixa rir. Não se deixe intimidar. Continue falando sobre o amor, sobre Jesus, sobre paz. Só assim nós conseguiremos quebrar essa barreira do mal e fazer com que o bem, o amor, seja implantado no nosso planeta. Caso contrário, a gente vai continuar sofrendo. Bem, gente, um livro maravilhoso, doutor Bezerra, Ivone Pereira, quantos ensinamentos, né? Principalmente essa última aula. Falando, e doutor Bezerra fala da necessidade da gente estudar com profundidade a lei de causa e efeito, a lei de ação e reação, para não sermos, não temos que enfrentá-la. E assim conseguiremos, né, conhecendo, né, essa lei, agindo no bem, evitar muitas dores. Um ensinamento maravilhoso que nós não vamos esquecer. Uma obra fantástica. Eu agradeço muito a Deus, a Ivone, a doutor Bezerra, os meus amigos que nos ajudaram durante esses estudos. Próxima aula, dia 10. Pelos caminhos da mediunidade serena. Um livro de Ivone traz uma série de depoimentos e nos ensina como devemos agir para sermos felizes. Também temos essa capinha aqui, Pelos caminhos da mediunidade serena. E temos uma outra capinha marrom também. Eu tenho esses dois. É a mesma coisa, tá, gente? Que possamos estar juntos em mais um estudo na casa de Francisco de Assis. Com certeza, é muita luz no nosso caminho. E nós agradecemos ao Senhor. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça, que possamos continuar firmes na nossa caminhada, sempre agradecendo muito a Deus, agradecendo muito a Jesus por todas as bênçãos que temos recebido. Que Deus abençoe nosso lar, nossas vidas, nossa caminhada, nossos bons propósitos, nossos familiares, e que a gente prossiga, como pede doutor Bezerra, divulgando essa doutrina abençoada, mas, acima de tudo, colocando em prática tudo aquilo que Jesus nos ensinou, e tendo o nosso mestre como exemplo maior. Não é? Vamos uma paradinha, 10 minutinhos, e a gente retorna para a nossa palestra pública, que vai ser com a nossa irmã Rosane Sodré, que será mais uma oportunidade de aprendizado e estudo. Uma boa noite para todos e muito obrigado a vocês, meus irmãos, por estarem comigo nessa caminhada. Um beijo no coração de todos. Tchau. Eu não vou nem sair, Denise, eu só vou dar uma paradinha aqui, tá? Daqui a pouco a gente está de volta para a nossa palestra pública.